Número de casos em Bauru continua crescendo e a atenção aos criadouros do mosquito precisa ser mantida. A nossa equipe levou os agentes da Vigilância Ambiental a uma república da cidade para dar dicas aos estudantes. Na entrevista do dia, a gente fala sobre a formação de professores de ciências para a educação básica. Vamos conhecer o trabalho do professor Arthur Galamba no King's College, em Londres. É quinta-feira, 18 de abril, e o Nesp Notícias está no ar. Boa noite. O outono chegou, mas o número de casos de dengue em Bauru não para de crescer. De acordo com o último levantamento divulgado nesta semana, já passam de 12.300 os moradores que tiveram a doença neste ano e 12 mortes. E será que os universitários que moram por aqui estão cientes dos riscos que correm e sabem como combater os criadouros do mosquito? A nossa equipe levou o pessoal da Vigilância Ambiental para bater um papo com estudantes de uma república e dar algumas dicas. Muito repelente pelo corpo. Em tempos de epidemia de dengue em Bauru, essa cena se tornou rotina nesta república de estudantes da Unesp. E a preocupação das moradoras ficou ainda maior depois que a Milena, uma das integrantes da casa, teve a doença. Primeiro eu senti muita dor nas articulações, dor muscular, depois dor de cabeça, dor atrás dos olhos e fui para o hospital. No hospital me medicaram com dipirona, me deram soro e me passaram medicação por uma semana, que era o tempo que a dengue sairia, assim, que eu estaria bem, sem apresentar os sintomas. Aí, logo depois que eu iniciei o tratamento, comecei a apresentar manchas no corpo e coceira. Mas durou poucos dias. Depois de uma semana eu estava bem. O caso da Milena, por sorte, não evoluiu para um quadro mais grave. Mesmo assim, gerou preocupação nas outras meninas. Eu, pelo menos, nunca estive num lugar assim que teve uma epidemia de doença, de dengue. Eu não sei a febre amarela no passado, mas de dengue, por exemplo, eu nunca passei por isso. Então, chega a dar um certo medo, um susto de falar, foi bem, tipo, tô com mancha vermelha, não, vamos no médico ver, tô com febre, por qualquer outra coisa, não, vamos no médico porque pode ser dengue. Então, a gente fica naquela pressão de qualquer coisa já correr para o hospital, porque a gente acha que pode ser. Então, é uma coisa meio assustadora mesmo pra gente, assim, pelo menos pra mim foi muito assustador. Para ajudar as estudantes no combate do mosquito Aedes aegypti, a nossa equipe convidou a Vigilância Ambiental para ir até o local. Os funcionários fizeram uma varredura pela casa e deram dicas valiosas. A primeira foi sobre o ralo do corredor. Apesar de não haver sinal de água parada, o agente colocou larvicida e indicou o uso frequente de cloro. Em seguida, a orientação foi sobre a vasilha de água da Nina, a cachorrinha da turma. O mosquito Aedes aegypti ele vai depositar os ovos deles em todo recipiente que tiver umidade. O ovo ele pode sobreviver no ambiente até cerca de 1 ano. O que acontece com o bebedouro do animal? Às vezes nós temos o hábito apenas de trocar a água e de não esfregar a parede. Então os ovos podem estar ali e nesse contato pode nascer larva aqui durante todo esse tempo. Então é importante, além de você trocar a água, é você fazer a escovação aqui do recipiente onde você vai depositar essa água para não ter problema dos ovos do mosquito ficarem aqui. Dentro da casa, o banheiro, segundo os técnicos, é um dos locais preferidos do mosquito da dengue para depositar os ovos. Depois de fiscalizar o cômodo, a Fernanda passou as orientações. O banheiro que é utilizado diariamente no banho, como o ralo está sempre escorrendo água com produto, pode ficar tranquila que eles não vão procriar ali. Mas tem que ficar com cuidado com essas frestas aqui no box. Tá? Sempre está colocando água sanitária, cloro, uma vez por semana, tá? Banheiro que não é utilizado, banheiro que fica pro lado de fora de casa, é utilizado uma vez por semana, está tratando também, deixando o vaso sanitário sempre fechado, ralo fechado, e inclusive aqui, essa parte aqui da pia também, se não utilizar, colocar uma sacolinha, alguma coisa para estar tampando, para não deixar que eles entrem, né, e botem lá o ovinho. A última parada foi na cozinha. Ali, um dispositivo que pouca gente se atenta é o que oferece maior chance de servir de criadouro do mosquito. A caixinha de degelo que fica atrás das geladeiras. Mas bastam umas gotinhas de detergente para afastar o inseto. Por diversas vezes já encontramos larvas na caixinha
de degelo automático da geladeira. Então é importante o morador ter cuidado com a caixinha da geladeira. Tem muita gente que não sabe, então tem que observar, se acumular água tem que pôr, senão pode se tornar criador do mosquito da dengue. Antes de partir, o grupo chamou a atenção para a poça d'água formada na entrada da garagem e deu as últimas dicas para as estudantes. Tudo para evitar que a casa se torne criadouro do Aedes aegypti, principalmente quando o imóvel fica vazio. Toda vez que a gente encontra uma república, o grande problema são as temporadas, né? Porque geralmente eles vêm, ficam 6 meses, geralmente tem um período de férias, né? No meio do ano, no começo do ano, no final do ano. Então é importante o quê? Toda vez que você for sair do imóvel, você deixar ele preparado para que não tenha um mosquito Aedes aegypti aí se proliferando nesse imóvel. Então cuidado com o vaso sanitário, manter o vaso sanitário fechado, os ralos de preferência tampados, né? Para o mosquito não ter acesso, os ralos de pia também, manter eles fechados. E estar atento com toda a área externa, com qualquer tipo de material que possa acumular água. Desde o ralo a uma tampinha de garrafa que possa estar ali, uma garrafa que pode ter de refrigerante, de cerveja, que ficou ali para fora, que realmente pode servir de criador para o mosquito. Então, tá atento a todas essas questões, a gente já elimina os criadouros e diminui muito a chance do mosquito se proliferar dentro desse imóvel. Depois da visita, as moradoras prometeram mais atenção a todos esses detalhes. Se cada um fizer a sua parte, cada um olhar se tem água parada, se não tem, com certeza já ajuda bastante. Informações valiosas, inclusive neste feriado em que muitos imóveis vão ficar fechados. E elas valem não só para os universitários, né? Entre os dias 22 e 26 de abril, o campus da Unesp em Bauru vai realizar uma série de atividades para celebrar a Semana do Livro e da Biblioteca. Esta será a 25ª edição da Semana do Livro e da Biblioteca. Para este ano, a organização do evento trouxe o tema da inclusão para o centro das atividades. E quem nos dá mais detalhes sobre a iniciativa é a Célia Morales, ela é bibliotecária. Célia, o que motivou a escolha desse tema? Nesse ano não, no mês de abril comemora-se, né, o dia de sensibilização para o autismo, né, para o espectro de transtorno autista. Então, nós decidimos abordar esse tema também na biblioteca, já que, né, a biblioteca é um lugar que abrange várias pessoas, nós trabalhamos vários temas. Então, para esse ano, nós estamos querendo trabalhar vários temas a esse respeito e vamos começar sobre o autismo. E como que esse tema da inclusão vai estar presente dentro das atividades programadas? Nós faremos uma exposição de todos os livros e dissertações que nós temos no acervo sobre o assunto. E também nós teremos uma palestra com a Miriam Ferreira. Ela é autista e ela é uma aluna de pós-graduação. Ela vai fazer aqui na biblioteca uma palestra sobre esse assunto. Vocês também vão estar organizando junto com a feira, junto com o evento, uma feira de troca de livros, né? Como que vai funcionar? Isso, a feira ela já é tradicional na Semana do Livro. O usuário, né, qualquer pessoa traz o livro que já leu, que gostaria de ser trocado e troca por um que vai estar disponível na feira. E as atividades elas são voltadas para que público? Só os universitários ou vocês esperam a comunidade de Bauru mesmo? Não, ela é aberta a toda a comunidade. Qualquer pessoa que queira participar pode vir, né? Tem a feira que começa na segunda e vai ter sexta. E aí vai verificando as atividades, as datas e pode participar, qualquer pessoa. Muito obrigado pelas informações, Célia. Então, lembrando, quem tiver alguma dúvida sobre o evento, pode entrar em contato com a equipe aqui da biblioteca pelo telefone 3103-6004. Júlio Penariol para o Unesp Notícias. O programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp em Bauru recebeu a visita do professor Arthur Galamba, do King's College London. Durante a passagem pela universidade, ele conversou com a nossa equipe sobre o trabalho que realiza na Inglaterra, a formação de professores de ciências para a educação básica. A vinda do Arthur para o Brasil é fruto de um projeto do Grupo de Pesquisa e Ensino de Ciências, liderado pelo professor Roberto Nardi, do Departamento de Educação aqui da Unesp em Bauru. Arthur, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme conversar com você hoje e estar aqui na Unesp.
Legal. Para a gente começar o bate-papo então, professor, eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa parceria entre o colégio, a universidade que você atua, né, o King's College London, na Inglaterra, com a Unesp, e qual é o objetivo dessa parceria? Bom, eu, por acaso, via conhecer o Roberto Nardi pessoalmente em 2015, numa conferência que a gente estava atendendo na Finlândia. E foi a partir daí que a gente começou a conhecer melhor os nossos trabalhos em formação de professores, eu na Inglaterra e ele aqui no Brasil. E desde então a gente manteve contato sobre as nossas produções científicas, nossos interesses, até que, mais recentemente, o Nardi me convidou para participar do projeto de pesquisa do CNPq, que busca entender melhor como se dá esse diálogo entre a produção acadêmica de pesquisa e a prática do professor em sala de aula. Coisa que tanto a gente lá no King's College como o pessoal aqui na Unesp estamos muito interessados em entender melhor. Sua função hoje lá no King's College, Arthur, é atuar na formação dos professores que vão depois para a educação básica, né? Quais são as diferenças dessa formação de professor lá na Inglaterra que dá para notar em relação à formação do professor praticada aqui no Brasil? Tem muitas diferenças entre a forma como o professor é formado aqui e lá. Aqui, eu sou formado aqui, sou licenciado aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, e a formação de professores aqui ainda é muito voltada para um curso de graduação de 4 anos, né? No passado era aquele famoso 3+1, hoje está uma coisa parece que mais mesclada, mas o curso de formação de professores na Inglaterra ele é um curso de pós-graduação, onde quando o indivíduo ele termina o seu curso de graduação, que pode ser em qualquer área, você pode terminar um curso em geologia, em veterinária, em medicina, em engenharia, enfermagem, e decidir após concluir o seu curso que você agora quer ser professor. Então você faz um curso de formação de 1 ano apenas, na verdade são 10 meses, chamado PGCE, e após o término desse curso, o professor fica qualificado a dar aula na escola secundária ou escola primária. E em relação ao currículo de ciências, né? O que dá para falar do currículo aqui no Brasil em relação ao currículo lá da Inglaterra? Tem muitas diferenças? Algumas semelhanças? É possível também? Existem enormes semelhanças, sim. Na parte de conteúdo, por exemplo, as semelhanças são enormes, mas existem questões estruturais que da escola e na formação do professor que eu acho que faz uma enorme diferença, sim. Por exemplo, é normal que aqui no Brasil um sujeito que se forma em licenciatura em física, como foi meu caso, a gente torna-se professor do ensino médio, né? Então você vai dar aula uns 3 anos do ensino médio, mas com raríssimas exceções, eu acredito, esse professor ele vai dar aula também no Fundamental 2, né? Que vai, eu acho que do 5º ao 9º ano, se eu não me engano. Na Inglaterra, quando o professor de ciências ele se forma, mesmo que ele tenha a especialidade em física, em química ou em biologia, ele dá aula para os alunos de uma mesma escola desde os 11 anos de idade, que é no comecinho do Fundamental 2 aqui no Brasil, até o término do ensino médio. Ele acompanha a mesma turma? Ele acompanha os alunos da escola desde os 11 anos de idade até o ensino médio, até o final do ensino médio, equivalente aqui no Brasil. E isso traz consequências para a forma como o currículo é estruturado também, porque a ênfase do currículo inglês é muito na parte científica, na parte de como que os alunos podem trabalhar em sala de aula o mais próximo possível, apesar de que isso na prática seria impossível fazer igual os cientistas trabalham, mas o mais próximo possível daquilo que o cientista faz. Do tipo, realizar observações de experimentos, coletar dados, avaliar se a coleta de dados foi bem sucedida, apresentar os dados em forma de tabela, em forma de gráficos, chegar a fazer alguns cálculos de constantes. Claro, alunos de 11, 12 anos de idade, eles não vão trabalhar de forma científica muito sistemática, e a matemática é muito pouca que se usa nesses anos. A partir dos 13, 14, 15 anos de idade, isso começa a se aprofundar mais, os conceitos se tornam mais abstratos, começa a trabalhar com modelos, e quando os alunos eles terminam essa parte que seria o equivalente ao Brasileiro Fundamental 2 e parte para o equivalente do ensino médio,
aí sim o aprofundamento matemático é muito maior, as práticas experimentais elas se tornam muito mais complexas em termos do aluno precisar desenvolver um método de pesquisa, entender aquilo que está fazendo com o experimento. E isso se deve também muito pelo fato de que todas as salas de aula têm um laboratório com um técnico e com material a ser utilizado pelas práticas também. Então, essa estrutura física também é muito diferente, né? Ela ajuda. Entretanto, talvez por consequência disso, é interessantíssimo ver que o currículo brasileiro ele se atenta muito mais a questões sociocientíficas, por exemplo. E isso é uma questão que na Inglaterra a gente busca desenvolver mais. É como que, não é que simplesmente o currículo inglês é melhor do que o currículo brasileiro ou vice-versa. São diferentes por questões não apenas conceituais, mas também, eu acredito, por questões estruturais das socioeconômicas mesmo, né? Sim. Diante de todas essas dificuldades que há no ensino no Brasil em relação à estrutura, formação, em que medida você acredita em que você acha que o Brasil pode avançar? Lembrando que os últimos rankings internacionais, como o estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes em relação ao aprendizado de ciências, vem mostrando que o Brasil vem caindo nesse ranking. O que você acha que dá para ser feito? Olha, essa sua pergunta é muito difícil, porque qualquer resposta que eu vier a dar, provavelmente vai ser uma resposta reduzida. Eu sempre tenho algo mais a se dizer. Entretanto, eu acho que, não apenas olhando para o ensino de ciências, mas para o ensino de uma forma geral, eu acho que é preciso muito se repensar o relacionamento do professor com a escola. Assim, eu conheço bem a realidade do Brasil, porque trabalhei aqui e continuo em contato com colegas aqui no Brasil, e sei que o professor, quando ele vai para a escola, ele tem como seu objetivo de trabalho entrar na sala de aula e dar uma boa aula. Então é naquele momento que ele se relaciona com os alunos e com a escola. Mas ele não pensa a escola como um todo, normalmente. Às vezes ele entra numa escola, passa um dia dando aula, mas no dia seguinte ele está em outra escola, né? Isso na Inglaterra não acontece muito. Olha, eu desconheço professores na Inglaterra que trabalham full-time, como se diz, que é em tempo integral, que trabalham em mais de uma escola. Eles criam mais vínculos, então, com a escola. Então, uma questão muito importante aí, que é a progressão de carreira do professor dentro da escola também. Então, quando o professor ele entra numa escola, que ele começa a ensinar nos primeiros anos, ele tem poucas responsabilidades, mas muito rapidamente ele ganha mais responsabilidades dentro daquela escola. Então ele passa, por exemplo, a ser o responsável por todos os alunos do ano 8 daquela escola. Então ele entende melhor quais são as dificuldades curriculares e das necessidades especiais de educação de alguns alunos também, por exemplo. Ou você venha se tornar o chefe do departamento de física ou de ciências, ou venha se tornar o vice-diretor da escola, ou venha mesmo a se tornar o diretor da escola. Então eu gosto de exemplificar, eu chamo que isso é uma estrutura que parece uma árvore de Natal, onde a maioria dos professores está aqui embaixo, mas você consegue ramificar um crescimento por dentro da escola em que você ganha responsabilidades sobre como essa escola está funcionando. Então é um tipo de envolvimento com a escola que é muito diferente e que eu não acho que aqui no Brasil é assim no momento e que penso que isso faz uma imensa diferença. Para a gente encerrar, professor, em que medida essa parceria então entre a universidade que você atua e a Unesp pode ajudar a sanar algumas dessas dificuldades do ensino no Brasil, de repente da progressão na carreira dos professores? Bom, todas essas parcerias que... Veja, só para dar um exemplo, o Roberto Nardi, ele é um referencial teórico meu desde a época do meu mestrado. Na hora que o Roberto me convida para vir aqui fazer uma parceria com ele, eu acho que eu estou aprendendo mais com ele do que ele está aprendendo comigo, na verdade, né? Então, essas parcerias, elas não visam uma universidade dizer o que fazer. É uma troca de conhecimentos, né? Conhecer as dificuldades sócio-históricas que a gente vive na educação aqui no Brasil nos ajuda a perceber algumas dificuldades que nós temos na Inglaterra e vice-versa, né? Existem, claro, algumas práticas de ensino que muitas vezes são informadas por achado de pesquisa, que pode ter sido feita na Inglaterra, e se eu for um especialista nessa área, eu posso compartilhar esse meu conhecimento com colegas aqui e vice-versa. Mas
o entendimento do processo educativo é uma coisa muitíssimo complexa e muito dependente do contexto também, que é impossível você fazer Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá para você transferir nada imediato de um lugar para o outro. A gente está tentando entender mesmo as complexidades do ser humano. É isso que a gente está tentando entender. Tá certo, professor. Mais uma vez agradeço a sua presença e obrigado por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. O Unesp Notícias fica por aqui, mas você pode acompanhar as novidades da nossa programação no site e no perfil da TV Unesp no Facebook. Um bom feriado para você e até amanhã.